falar hoje do nosso pipeline de liderança, da nossa estrutura. Só que esse pipeline que eu vou compartilhar com vocês aqui agora, boa parte de vocês já devem ter visto lá o livro Pipeline de Liderança do Rancharel. Só que é muito importante que nós tenhamos um padrão para nós da HBS. Por quê? Cada negócio é um negócio, cada negócio está em um contexto, cada negócio está numa fase, está num nível, tem uma necessidade. Então nós precisamos de um pipeline específico para nós. Veja, eu posso ler o Jeff Bezos e vocês podem ler o Bill Gates. O Jeff Bezos e o Bill Gates discordam em alguns assuntos? Sim. Sim. Então tem vários temas que eles discordam entre si. Então às vezes você vai ter um dizendo uma coisa e você vai ter outro dizendo outra coisa. Certo? Então, quando você vai para playbooks do mercado, o playbook ele precisa estar alinhado ao nosso contexto. Ele precisa estar alinhado à nossa fase, ao nosso momento. Então, se nós formos estudar liderança no mercado, você vai ter um falando uma coisa, outro falando outra. E aí, qual que é o nosso papel? O nosso papel é aprender de todas essas fontes que têm resultado, só aprender de fonte que tem resultado. Aprender dessas fontes, amadurecer essas informações e tomar decisões totalmente contextuais ao nosso momento. Ver o que se aplica à nossa fase. E esse é um exercício que todos nós já fazemos. Nós vamos enriquecendo o nosso repertório para nós termos mais opções de comportamento. Quem tem o maior volume de comportamentos, quem tem o maior volume de habilidades, domina o sistema. Quem tem o maior número de opções, domina o sistema. Então, qual é o nosso papel? Estudar consistentemente para enriquecer a nossa bagagem, para contextualmente a gente poder trazer para fora o comportamento certo para aquele momento. Tem momento que a melhor saída é você ser incisivo. Mas tem momento que a melhor opção de comportamento não é ser incisivo e ser enfático. A melhor opção de comportamento é você ser mais brando, mais manso, por exemplo. Então, é certo ou errado ser incisivo, depende do contexto. É certo ou errado ser pragmático, depende do contexto. É certo ou errado ir rápido, ser veloz, depende do contexto. Tem momentos que não perde velocidade, perde ponderação, análise, cautela. E tem momentos que perde velocidade, certo? Então, o estudo que vocês fazem é muito importante para vocês irem continuamente enriquecendo o repertório de vocês, para vocês terem mais opções de comportamento, para vocês terem mais repertório de entender, mano, tal empresa aconteceu isso, tal o gestor fala isso, e você conseguir trazer uma melhor combinação, porque as decisões que você toma é baseada nas experiências que você tem. E se você vai enriquecer esse repertório, você toma decisões mais assertivas, certo? Então, o estudo que vocês fazem é muito importante, tem que continuar fazendo, ok? Mas, para efeito de comunicação, nós precisamos padronizar a nossa linguagem. A gente precisa entrar num acordo, em concordância acerca do nosso pipeline, certo? Então, tem o pipeline do Rancharel? Tem. Isso que eu vou mostrar para vocês aqui, tá em concordância lá, cara, eu acho que talvez uns 95%. Uns 95%. Mas, existem pontos aqui que são específicos nossos. E a partir de agora nós vamos definir o conceito do pipeline de liderança HBS, o conceito, as políticas, as normas, as práticas. Nós vamos falar de estrutura hierárquica e estrutura de liderança baseado nisso. Fechado? Então, eu não vou pedir para um líder operacional algo que eu tenho que pedir para um líder tático. Os líderes operacionais a gente chama de líderes, os líderes táticos a gente chama de gestores. Então, por exemplo, a Faustino é uma líder tática, é uma gestora, ela está no nível de liderança tática. O Sandro e a Larissa está no nível de liderança operacional. Fechado? O tipo de informação que eu peço para a Larissa e para o Sandro, o tipo de comunicação que eu tenho com a Larissa e com o Sandro, o tipo de comunicação que eu tenho com a Faustino é diferente. Então, com a Faustino, ela está numa esfera de atuação, é um tipo de tratativa, é um tipo de assunto, é um nível de responsabilidade. A Larissa e o Sandro é outro nível de responsabilidade, é outro tipo de comunicação, é outra expectativa. Fechado? Então nós temos níveis de liderança diferentes e expectativas diferentes. E nós vamos alinhar qual que é a nossa política, quais são os nossos padrões, aqui dentro da HBS com o nosso pipeline. Então esse é o objetivo da academia de hoje. Fechado? Bora lá. Trazer uma analogia para vocês para ficar claro, tá? Imagina o seguinte. Imagina que nós temos esferas de atuação completamente diferentes. Nós temos o ar, nós temos ar, terra e mar. Ok? Quem está no mar, quem está mergulhado, quem está lá dentro do mar, o cara tem uma roupa própria para estar lá, ele precisa de uma habilidade específica para estar lá. Então, por exemplo, quem está dentro do mar precisa de nadadeira, é peixe. Quem está na terra precisa de perna para andar. E quem está no mar precisa de asa para voar. Certo? Então, são esferas de atuação diferentes, são visões diferentes. Quem está dentro da água, quem está lá na profundidade, quem está lá dentro do oceano, ele tem uma visão. Ele consegue ver fora do oceano? Não consegue, ele está dentro. Se ele está dentro, ele vê dentro. E a pessoa que está fora, que está no ar, que está na terra, ela tem uma outra visão.
e a pessoa que está no ar tem outra visão. Então são esferas de atuação diferentes. Se a gente pudesse fazer uma comparação, é como se o líder estratégico ele estivesse no ar. E o fato dele estar no ar traz vantagens e desvantagens. Qual que é a vantagem dele estar no ar? A vantagem de estar no ar é que você tem a especificidade e você tem a abrangência. Quando você está de longe, você ganha amplitude de visão. Isso é uma vantagem, não é? Mas o fato de você não estar perto faz você perder a especificidade. Então, quando você canaliza energia em algo específico, quando você foca, você ganha especificidade, você ganha foco, você concentra energia, mas você perde lateralidade, você perde abrangência. Ok? Agora, quando você decide ter abrangência, automaticamente você perde a especificidade, porque agora eu estou olhando todo, mas eu não estou olhando aquele ponto específico. Certo? Então, o líder estratégico que está no ar, ele tem uma vantagem. Qual que é a vantagem? Ele está olhando o oceano como um todo. Ele está olhando o oceano como um todo. Então ele tem essa vantagem, certo? Mas ele consegue ter a visão do líder operacional, por exemplo, que está lá dentro do oceano. Imagine níveis de profundidade diferentes. Você tem o ar, a terra e quem está dentro do oceano. Quem está dentro do oceano está vendo o peixe, está vendo a cor do peixe, está vendo que o peixe é listradinho, está vendo os peixes maiores e menores. Ele consegue identificar espécies especificamente. E quem está no ar? O cara que está no ar não consegue nem ver que existe peixe lá dentro. Ele sabe que existe, mas ele não consegue nem ver. Certo? Então, quem está no ar tem uma vantagem, que é a abrangência, que é a visão ampla. Mas ele tem uma desvantagem. Qual que é a desvantagem? Não tem a especificidade de quem está lá dentro. Certo? Beleza. E quem está dentro do oceano? O líder operacional que está aqui dentro, ele tem a vantagem de ver as coisas especificamente. O Boris, por exemplo, está imerso dentro da operação. O Boris agora estava tocando uma reversão. Eu nem sabia que tinha uma reversão. Agora, que interessante. O líder operacional, que é o Boris, ele estava lá dentro da reversão, viabilizando, fazendo com que a reversão aconteça. O Bacelar sabia que existia, mas não estava lá. Mas estava garantindo a qualidade da reunião, direcionando o Boris para estar tudo pronto. E eu nem sabia que existia. Certo? É como se fosse aqui o líder estratégico, o líder operacional e o líder tático. Então, cada posição te traz um ponto de vista e o seu ponto de vista ele tem vantagens e desvantagens. Por definição, o ponto que você está te permite enxergar algumas coisas e automaticamente faz com que você não enxergue outras. Fechado? E nós precisamos entender com muita clareza qual que é a posição de cada um de nós. Aonde nós estamos posicionados, qual a esfera de atuação e o que é esperado de nós no contexto que nós estamos. Então imagina que nós estamos apoiando, por exemplo, um grupo de mergulhadores. Nós temos uma missão específica que é localizar alguma coisa que está lá dentro do oceano e nós temos um grupo de mergulhadores, certo? O grupo de mergulhadores, na verdade, são chefes de mergulhadores. Cada mergulhador, cada chefe de mergulhador que está lá dentro está liderando uns 10 mergulhadores, certo? Então, o Borges, por exemplo, é como se fosse um chefe de mergulhador. Ele está lá dentro da água e ele está vendo o que está acontecendo. E o Bacelar é o cara que está na terra. Ele está aqui fora, numa pequena torrezinha, e ele está olhando o oceano como um todo. Por que o Bacelar não pode desocupar a posição dele e mudar a esfera de atuação? Por que ele não pode sair da terra e entrar dentro do mar? Porque o Bacelar não está apoiando só Borges. Ele não está apoiando só um chefe de mergulhadores. Ele está apoiando outros chefes também. E se em algum momento o Bacelar sair da posição dele, que é em terra, e mergulhar, daqui a pouco vem outro mergulhador, põe a cabeça para fora para pedir apoio terrestre, e a pessoa que deveria estar na sua posição não está. Certo? Então o Bacelar é o ponto de referência em terra. Estando em terra, ele consegue ver algumas coisas e ter algumas informações, as quais o Borges não tem. Então, a gente precisa entender que nós somos literalmente complementares. Cada um atuando na sua esfera. Qual que é mais importante? O cara que sabe nadar ou o cara que sabe voar? Os dois são importantes. O cara que sabe andar ou o cara que sabe nadar? Os dois são importantes. Só que cada um está em uma esfera. Então, o Borges, ele pode sair da água e vir para a terra? Não pode. Por quê? Porque senão a equipe dele fica sem resguardo. Porque a equipe dele não pode pôr a cabeça para fora para pedir ajuda para o apoio terrestre. Não. A equipe dele vai pedir ajuda para ele. É ele a referência. Então, ele precisa estar dentro do oceano. Se ele não está ali ajudando aquela galera, quem está? Ninguém está. Porque o Bacelar vai entrar dentro da água no lugar dele? Não vai. Então o Bacelar não vai suprir o papel dele. Como o Bacelar não vai suprir o papel dele, é importante que ele esteja lá. Então traz muitos prejuízos para a operação quando o líder operacional
que tem que estar garantindo a operação especificamente, ele sai do mar e vem para a terra. Porque ele deixa 10 pessoas lá dentro da água sem direção. Certo? Assim como traz muitos prejuízos o líder tático sair da terra e mergulhar. Porque aí as outras pessoas que ele está dando suporte não tem mais ele como ponto de referência. Certo? Assisti um filme esses dias com minha esposa. Eu até tentei achar o nome do filme hoje para indicar para vocês, mas não achei. Era um soldado que estava liderando mais 4 soldados ali, e eles tinham a missão de fazer um resgate de um refém, né? Só que eles tinham o apoio de um drone. E esse. Você assistiu? Você lembra? Que era um autor bom, famoso pra caramba, né? É esse mesmo, é do irmão do Thor, é esse mesmo. Agora a gente sabe que é o irmão do Thor, a gente já consegue falar o filme, né? E ele tinha um apoio. Qual que era o apoio? Tinha na cabine de comando ali, tinha um senhor que ele gerenciava o drone. E o drone era invisível, né? Ninguém via o drone, e o drone ele conseguia ver um raio maior. Então ele conseguia dar instrução pro capitão ali que estava liderando os outros soldados, falar, ó, ele conseguia avisar do raio, falar que os inimigos estavam vindo, estavam vindo do norte, do sul e tal. Então o cara do drone, zona de risco, muito bom, vai ajudar vocês a terem clareza desse exemplo. O capitão que estava lá dentro é o líder operacional, ele estava liderando um pequeno squad e ele tinha uma missão específica. Não é questão dele ser melhor ou pior do que o líder tático, não. A única questão é que ele está dentro do campo. Ele pode ser o cara mais competente do mundo. Ele está dentro do campo, tem que estar dentro do campo e precisa de alguém para estar lá. Visto que ele está lá, ele precisa fazer o papel dele especificamente, que é tocar a missão no campo, certo? Só que ele tem um apoio. Qual que é o apoio dele? O apoio é como se fosse o líder tático. É um drone que está aqui em cima, e não é questão do drone ser melhor ou pior. Se o drone estivesse aqui embaixo, pela posição teria outra visão. Mas como o drone está aqui em cima, pela posição, ele tem uma visão mais ampla. E aí o cara do drone, ele dava um feedback, ele falava do raio, falava de onde estavam vindo os inimigos e tal, e conseguia dar o apoio terrestre aqui, certo? E tinha a central. A central, ela mandava o jatinho com míssil. Então a central, imagina que o líder estratégico, ele é muito responsável pela alocação de recursos, por exemplo. Uma das responsabilidades do líder estratégico é a alocação de recursos, a direção. Então quando o líder tático não consegue, o soldado que está aqui no campo, eu estou dando um apoio para ele, mas ele precisa de um apoio aqui de um jato agora para mandar um míssil. Essa informação é pedida aqui para o líder estratégico, e o líder estratégico libera o recurso. Então quando vinha um avião e soltava uma bomba, soltava um míssil, era um recurso liberado pelo líder estratégico, por exemplo. Certo? Então são esferas de atuações diferentes, são campos diferentes, são responsabilidades diferentes. E nós não podemos sair do nosso campo, porque quando nós saímos do nosso campo, nós deixamos ele... quando nós saímos da nossa posição, nós deixamos ali uma lacuna. E essa lacuna prejudica o nosso resultado. Certo?